Olá, alunos do Colégio Francano. Vamos para mais uma aula de redação. Hoje nós vamos estudar o repertório sociocultural do aluno, ou seja, a relação entre a citação e a argumentação. Só colocar a citação lá não resolve o problema. Eu tenho que amarrar com o meu argumento. Vamos lá? Por que usar citações na redação? Primeiro, as citações elas provam que o seu argumento tem validade, que seu argumento faz sentido. Demonstra que você tem repertório sociocultural. E isso é muito válido na redação. Então, uma citação, um fato histórico, um dado estatístico, isso faz a sua nota subir. É muito importante. Qual a melhor maneira de usar a citação em seu texto? Você deve organizar bem a ideia do autor com o seu argumento, para que esse repertório sociocultural seja válido. Se você simplesmente jogar a citação lá e não tiver relação com o seu argumento, não vai resolver seu problema. Você tem que pegar e relacionar um com o outro. O que faz a citação? A professora Melissa Nórcia, ela coloca que a citação valoriza o texto quando o aluno tem certeza de que a frase tem relação com o argumento e o valoriza. Só cite se você sentir que aquela referência é positiva e acrescenta autoridade, se ela desenvolve a argumentação. Do contrário, fica uma coisa muito artificial e isso pode atrapalhar seu texto. Ele vai perder articulação e isso prejudica o encadeamento das ideias. Não vale citar qualquer coisa. Então, eu tenho que pegar e citar um autor renomado, um autor conhecido. Eu não vou citar qualquer pessoa, meu vizinho que falou, não é desse jeito. Eu tenho que citar Sócrates, Aristóteles, Bauman, Max Weber, e tantos outros que tem aí, Karl Marx, que são renomados. Use pensadores relevantes, que é o que eu acabei de falar. Quem vai ser citado precisa ser uma autoridade no assunto que está sendo falado e precisa ser conhecido. O importante é que essa autoridade ajude a legitimar o pensamento do candidato. Porém, é preciso que ela seja muito bem costurada dentro da argumentação, para não parecer que ela foi apenas jogada no texto. É o que mais acontece. Você pega a redação e parece que a citação ela foi jogada lá. Como que eu organizo isso? Os conectivos são essenciais para eu conseguir fazer isso. Os conectivos é o que vai pegar e vai me ajudar eu conseguir relacionar o pensamento do autor com o meu argumento. Um exemplo de uma redação nota 1000 da Larissa Cristine Ferreira. O tema é intolerância religiosa. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Essa aqui é a citação do Aristóteles. Eu não recomendo de forma nenhuma colocar a citação na última parte do texto. A citação ela tem que ser feita no começo para você conseguir relacionar com o argumento. Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Olha como que ela amarra. De maneira análoga, quer dizer, de uma maneira resumida, é possível perceber que no Brasil a perseguição religiosa rompe essa harmonia. A harmonia é o equilíbrio. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Haja visto que, embora esteja previsto na Constituição, Constituição tem a ver com justiça. O princípio da isonomia, no qual todos devem ser tratados igualmente. Muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Então, o que eu disse aqui, eu retomei na frente. E isso é muito importante. Tipos de citação. Nós temos dois tipos. Tem a citação direta e a citação indireta. A citação direta, as palavras são colocadas iguaizinhas o pensador falou ou escreveu. E elas devem vir entre aspas. A citação indireta,
você pega o pensamento dele e escreve com as suas palavras. Então, é feita uma paráfrase do pensamento do autor. E elas não são colocadas entre aspas. Uma citação direta. Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. É uma citação que você coloca em qualquer redação. Eu interpreto essa citação de forma que o que realmente faz acontecer cada vez mais problemas na sociedade é o ser humano aceitar tudo, não questionar nada. Então isso faz com que acabe perpetuando o problema. O Rousseau fala que o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Você é livre para fazer o que você quiser, só que tudo que você fizer tem consequências. Então você está acorrentado. Isso também dá para usar em qualquer tema. Nada é permanente, salvo a mudança, do Heráclito de Éfeso. Também dá para usar em qualquer tema. Tudo precisa mudar. Um exemplo, com citação direta, na redação nota 1000 de 2018. Ademais, em muitas instituições de ensino, deficientes auditivos ainda são vítimas de xingamentos e até agressões físicas por parte de outros alunos, ações que caracterizam o bullying. Nesse contexto, o filósofo iluminista Voltaire já afirmava: preconceito é opinião sem conhecimento. Tal máxima, aqui retoma, um conectivo que retoma a ideia. Tal máxima quer dizer tal pensamento. Mesmo século depois, comprova que atos intolerantes são, em geral, consequências de uma formação moral deturpada, a qual não privilegiou princípios, por exemplo, a tolerância e o respeito às diferenças como essenciais para a convivência harmônica em uma sociedade tão heterogênea. Desse modo, verifica-se a ineficácia de famílias e escolas em desestimular rigorosamente qualquer ação de caráter discriminatório contra surdos. Então aqui ela já fala de preconceito e já põe a questão da formação moral deturpada, que vem na opinião sem conhecimento, da falta de respeito às diferenças, que também retoma sem conhecimento, e uso conectivo. Então ficou perfeita essa ligação da citação com o argumento. A citação indireta, nós temos várias do Sócrates, que, de acordo com Sócrates, filósofo grego, a nossa única certeza é a de que não sabemos, ou seja, estamos em constante aprendizado. Dá para colocar em várias citações. O filósofo grego Sócrates defende que a única certeza é a de que não sabemos, dessa forma estamos em constante aprendizado. Também é uma citação direta. Aí, é a mesma coisa, só que cada um de uma forma, porque é uma paráfrase. Aqui tem uma citação do Sócrates, uma citação indireta, mas dentro de uma redação nota 1000 de 2016. Nesse contexto, é importante salientar que, segundo Sócrates, os erros são consequências da ignorância humana. Logo, é válido analisar que o desconhecimento, o logo, que é um conectivo, o desconhecimento. O que é desconhecimento? Ignorância. Acerca de crenças diferentes influi decisivamente em comportamentos inadequados contra pessoas que seguem linha de pensamentos opostas. Comportamentos inadequados. Comportamentos inadequados é o quê? Ignorância. Então, está muito relacionada a citação com o argumento. À vista disso, é interessante ressaltar que, em algumas religiões, o contato com perspectivas de outras crenças não é permitido. Ainda assim, conhecer a lei é fundamental para compreender o direito à liberdade de dogmas e, portanto, para respeitar as visões díspares. Conhecer a lei, uma pessoa que conhece a lei, ela não é ignorante. A referência bibliográfica que eu usei para preparar a aula para vocês hoje é da Georgia Kavirosh,
Aprenda a usar citações para valorizar sua redação do Enem. E eu gostaria de mostrar também para vocês o material que os alunos do cursinho estão usando, que é esse aqui. É um documento em PDF que foi selecionado alguns argumentos das redações nota 1000 que vocês usam em qualquer redação. Vocês podem copiar? Jamais. Eu faço isso aqui para vocês terem um repertório, para vocês conseguirem escrever com as palavras de vocês. Nada melhor do que estudar com as melhores redações para você construir uma redação boa. Você aprende com as melhores. Então, estudando as redações nota 1000, você vai aprender cada vez mais. Então, eu vou estar mandando esse arquivo aqui e vou mandar também esse outro arquivo que tem muitas citações para você enriquecer o seu texto. Muitas, de diversos autores, para você deixar o seu texto mais rico de repertório cultural. Muitas mesmo, são 10 páginas de citações. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, vocês tenham aprendido e pratiquem. Para fazer uma redação de qualidade, tem que praticar. Realizem todas as atividades, foquem no estudo. Às vezes, com essa pandemia, pode pensar em desistir. Só que, como diz o Braulio Bessa, tira o D, coloque o R, que você tem que resistir. Resistam. Se a gente tendo saúde, a gente consegue realizar os nossos sonhos. Vocês estão no 3º ano do ensino médio e não pode desistir jamais.